A Arábia Saudita é como dois mundos em um. Imagine desertos intermináveis ao lado de arranha-céus imponentes. Não se trata apenas de petróleo e regras rígidas aqui. Já ouviu falar de times de futebol com jogadores incríveis que perderam membros ou de camelos competindo por títulos de beleza? Vamos mergulhar juntos para descobrir 15 coisas estranhas que você só encontrará neste reino único. Número 15. Nenhuma bruxaria permitida na Arábia Saudita. Pense em truques de mágica, feitiços, adivinhações e até mesmo a leitura sobre bruxos e bruxas. Tudo isso não é permitido. É um país onde eles levam sua religião muito a sério. Aos olhos deles, magia e bruxaria são como contar mentiras sobre sua fé. Eles não dizem apenas não à magia. Eles têm uma equipe especial para isso, chamada de Comitê para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, também conhecida como CPV. Esta equipe tem um trabalho que é uma mistura de detetives da magia e professores. Eles explicam às pessoas por que a magia é ruim, encontram aqueles que praticam magia e retiram seus objetos mágicos. O CPV está em busca da magia desde 2009 e encontrou muitas pessoas envolvidas com práticas mágicas. Algumas eram trabalhadores de outros países, diziam que estavam usando magia para prejudicar outros. Alguns eram da própria Arábia Saudita, tinham livros de magia, vídeos ou afirmavam que podiam voar ou curar pessoas com poderes especiais. Lembra-se de Harry Potter e seu mundo mágico? Na Arábia Saudita, Harry e seus amigos não são bem-vindos. A equipe do CPV acredita que histórias como essas podem confundir mentes jovens. Eles retiraram e destruíram muitos livros de Harry Potter, brinquedos e outras coisas mágicas. Número 14. A água é muito cara. Acredita se lhe disserem que na Arábia Saudita a água é mais cara do que o petróleo? Pois é, nesta terra de vastos desertos e temperaturas escaldantes, há um grande problema. Não há água suficiente. E não se trata apenas de ter um suprimento limitado, mas também de quanto custa. A água é tão escassa e preciosa que acaba custando mais do que o petróleo pelo qual são famosos. Em 2019, o Banco Mundial divulgou números surpreendentes. 1 metro cúbico de água na Arábia Saudita custava 0,09 dólares, enquanto 1 litro de óleo custava apenas 0,06 dólares. Faça as contas e você descobrirá que a água é cerca de 1 a 2 vezes mais cara do que o petróleo. A Arábia Saudita, cercada de areia por milhas e milhas, tem apenas 89,5 metros cúbicos de água por pessoa a cada ano, em comparação com a média mundial de 6.000 metros cúbicos. É fácil entender por que isso é tão importante. Como eles obtêm sua água? Principalmente de 2 lugares, do solo e do mar. A água subterrânea é o que a maioria das pessoas bebe e utiliza, mas está se esgotando rapidamente. A outra metade vem de um processo super complicado que retira o sal da água do mar, mas a dessalinização da água do mar é cara e consome muita energia. Adivinhe de onde vem essa energia? Do petróleo, cerca de 15% dela. Muitas coisas estão fazendo com que as pessoas precisem de mais água, mais pessoas, mais cidades, mais fábricas e fazendas que precisam dela para cultivar alimentos. Em 2020, havia 35 milhões de pessoas vivendo lá, e até 2050, eles acham que serão 45 milhões. A agricultura consome a maior parte da água, usando impressionantes 80% dela, o que é muita água para algo que contribui apenas com 2% para a economia da Arábia Saudita. Qual é o plano para resolver essa situação complicada? A Arábia Saudita está tentando muitas coisas. Estão cobrando mais pela água, reduzindo o quanto ajudam a pagar por ela e tentando fazer as pessoas usarem menos. Há até um programa especial chamado Catra que espera ajudar as pessoas a reduzirem o uso de água em grande parte até 2030. Número 13. Nenhum trabalho, apenas oração. Na Arábia Saudita, o dia tem um ritmo especial. Não se trata de bater o ponto no trabalho, mas das 5 pausas para a oração que acontecem diariamente. É como se o país inteiro apertasse o botão de pausa e tudo para. Desde grandes lojas e centros urbanos até barracas pequenas no mercado, tudo fecha para a oração. Como eles sabem quando orar? Tudo depende do sol, à medida que ele se move pelo céu. Eles sabem quando é hora de pausar e orar. E a Arábia Saudita usa o método 1 Alura, que é o seu calculador especial de sol. Agora, aqui está a parte divertida. Imagine que você está no meio de comprar um presente ou desfrutar de uma refeição em um restaurante. De repente, é hora da oração. Tudo para. As lojas fecham suas portas, as cozinhas ficam em silêncio e as pessoas vão orar.
Essa pequena pausa dura cerca de 15 a 20 minutos, tempo suficiente para as orações. Para aqueles que não conhecem, pode parecer uma surpresa porque tudo está fechando, mas para os locais, é uma parte valorizada da vida. É como uma breve pausa para se reconectar com sua fé, respirar e ter um momento de tranquilidade, longe do agito. Não se trata de tornar as coisas difíceis, mas de garantir que todos tenham a chance de orar sem distrações. Número 12. Sem controle de natalidade. A Arábia Saudita é um lugar com muitas tradições, e um tópico que recebe muita atenção lá é o controle de natalidade. Você pode estar se perguntando se é possível encontrar métodos regulares de controle de natalidade na Arábia Saudita. Coisas como a pílula anticoncepcional, preservativos e dispositivos intrauterinos podem ser encontrados no país, mas o problema complicado é onde e quão facilmente você pode obtê-los. Além disso, há mais uma coisa: a pílula do dia seguinte não é permitida na Arábia Saudita. No entanto, se você não for casado, conseguir esses métodos de controle de natalidade pode ser um desafio, porque ser íntimo antes do casamento é totalmente desaprovado na Arábia Saudita. Algumas lojas podem até perguntar se você é casado antes de vender qualquer coisa, e de onde você vem pode influenciar a forma como é tratado na farmácia. Se você é de outro país e está morando na Arábia Saudita, algumas pessoas podem ser mais flexíveis com você. Número 11. O jogo é um pecado. A Arábia Saudita diz um grande não ao jogo, porque neste país, o jogo é visto como um grande pecado. Não há cassinos, nem loterias, nem mesmo uma aposta rápida em um jogo esportivo. Se for pego, enfrentará problemas sérios. Estamos falando de multas elevadas, tempo na prisão ou algo ainda pior. No entanto, algumas pessoas na Arábia Saudita encontraram maneiras sorrateiras de jogar. Elas usam ferramentas especiais, chamadas VPNs, em seus computadores. É como um túnel secreto para visitar sites proibidos sem que ninguém saiba. Usando VPNs, elas podem jogar em sites de jogos de azar online no conforto de suas casas. Também há algo relacionado a corridas de cavalos. Há um clube em Riad que realiza rifas em torno de corridas de cavalos, mas há um truque. Não é exatamente jogo. Bem, as pessoas não apostam dinheiro, apenas adivinham qual cavalo vencerá e preenchem um formulário. Acertando, você ganha um prêmio. Algumas pessoas adoram tanto o jogo que viajarão para outros países para fazê-lo. Lugares como Líbano, Egito ou Marrocos as recebem de braços abertos com cassinos reluzentes. Elas podem jogar, girar máquinas caça-níqueis ou apenas desfrutar da atmosfera emocionante. Mas não é só diversão e jogos. Viajar apenas para jogar pode ser complicado e custoso. Então, a imagem geral do jogo na Arábia Saudita é um pouco como contrabandear doces em um cinema. Algumas pessoas fazem isso, encontrando seus próprios meios, mas é sempre arriscado. Elas podem adorar a emoção, mas também precisam ser extremamente cautelosas. Afinal, na Arábia Saudita, quando se trata de jogo, as apostas são altas. Número 10. Diga não ao carinho público. Você já ouviu falar de PDA, certo? São demonstrações públicas de afeto, como dar as mãos, abraçar ou dar um beijo rápido na bochecha quando você acha que ninguém está olhando. Em muitos lugares, é apenas algo comum do dia a dia, mas na Arábia Saudita é uma história completamente diferente. Na Arábia Saudita, que é um país muçulmano devoto, o PDA é visto como um grande não, porque eles seguem essa versão super rígida da lei islâmica chamada Sharia, e nesta lei, qualquer tipo de PDA é considerado quebrar uma regra importante. Se você for pego, a punição pode ser muito séria, como multas pesadas ou até coisas assustadoras. Alguns anos atrás, em setembro de 2019, a Arábia Saudita pensou: vamos ser mais claros sobre essas regras. Eles queriam receber mais turistas e mostrar a eles as maravilhas de seu país. Então criaram uma lista chamada Código de Decência Pública. E adivinhe o que estava na lista? Sim, você acertou, o PDA. Este código tinha 19 coisas que você não deveria fazer em público. Quebrar uma delas poderia resultar em uma multa. Se você for pego sendo carinhoso em público, pode custar até 3.000 rials, o que equivale a cerca de $800 americanos. Mas não é só sobre o PDA. O Código de Decência Pública também diz coisas como não jogar lixo no chão, não furar fila, não tirar fotos de estranhos, não ouvir música alta na hora da oração, vestir-se adequadamente. Basicamente, é um guia sobre como se comportar em lugares públicos na Arábia Saudita. Quem supervisiona tudo isso? O Ministério do Interior e a Autoridade Geral para o Turismo e o Patrimônio Nacional são os grandes chefes aqui, e eles estão de olho para garantir que todos estejam cumprindo as regras.
E não são apenas eles. Existem outras agências e até equipes de segurança privada vigilantes. Se você estiver em um lugar público, que pode ser qualquer lugar, de um shopping a um café, parque, praia ou mesmo apenas andando na rua, você deve seguir as regras. Número 9. Nenhum cinema. Já pensou em um mundo onde você não pode simplesmente entrar no cinema mais próximo para assistir ao último filme? Parece loucura, certo? Mas isso foi uma realidade na Arábia Saudita por um longo tempo. Aqui está um pouco de história para você. Lá atrás, na década de 1930, as pessoas na Arábia Saudita estavam desfrutando de filmes como todo mundo. Mas então, nos anos 1980, os cinemas foram proibidos. Algumas pessoas acharam que os filmes eram uma má influência, diziam que os cinemas traziam comportamento inadequado e muita influência do Ocidente. Fecharam os cinemas e por 35 longos anos, não houve cinemas. Mas não é como se as pessoas tivessem parado de assistir a filmes. Elas encontraram maneiras de fazê-lo. Algumas assistiam a filmes em casa, outras usavam aquelas complicadas antenas parabólicas e, se você realmente queria o clima de cinema, tinha que viajar. Alguns iam para lugares próximos, como Bahrein ou Kuwait. Mas adivinhe, em 2017, ocorreu uma grande mudança. O governo disse: "Vamos trazer os cinemas de volta." Eles tinham um plano chamado Visão 2030. Queriam sacudir as coisas, trazer mais diversão e animar o país. E qual filme obteve o primeiro ingresso em 2018? O repleto de super-heróis Pantera Negra. Desde esse blockbuster, telas de cinema surgiram por toda parte. Estamos falando de mais de 500 telas e muitos felizes frequentadores de cinema saboreando pipoca. O grande sonho até 2030 é ter 2.000 telas de cinema e as pessoas gastando $1 bilhão apenas em ingressos de cinema. Mas não se trata apenas de assistir a sucessos de Hollywood. A Arábia Saudita também quer contar suas próprias histórias. Eles estão criando coisas para ajudar cineastas, realizando festivais de cinema e até convidando equipes de filmagem de outros países para gravarem suas paisagens incríveis. Claro, trazer os cinemas de volta não foi tão simples. Algumas pessoas não estão felizes, não gostam de certas cenas de filmes ou simplesmente acham que os cinemas não são apropriados. Além disso, há o desafio de construir essa indústria do zero. Número 8. Cerimônias de casamento separadas. Já esteve em uma festa em que os meninos ficam de um lado e as meninas do outro? Bem, na Arábia Saudita, é assim que eles fazem nos casamentos. Os casamentos sauditas têm um toque único. Em vez de noivos e noivas celebrarem juntos com todos os convidados, eles têm áreas separadas. Sim, as mulheres têm o seu espaço e os homens têm o deles. Você pode estar pensando, como isso funciona? Aqui está o resumo. A noiva fica em um espaço que parece um conto de fadas, com flores por toda parte, velas brilhantes e cortinas lindas. Ela veste uma roupa incrível chamada abaya, que é um manto longo e elegante. Ela também cobre o rosto com um niqab, ou o cabelo com um hijab. E falando de moda, ela pode trocar de roupa várias vezes em uma única noite. Do outro lado, o noivo e seus amigos estão se divertindo. O noivo está elegante em um tobe, que é como um manto branco longo. Ele também usa um manto chique e pode ter um lenço colorido chamado shema na cabeça. E o que eles estão saboreando? Pratos deliciosos como carne suculenta, arroz fofo, tâmaras doces e café rico. Mas aqui está a parte legal. Mesmo que estejam separados, o noivo pode visitar o lado da noiva, mas apenas ele e o pai. Eles fazem uma grande entrada com uma banda e música tradicional. E então vem o destaque: a troca de alianças entre a noiva e o noivo, que se unem para cortar o bolo de casamento. Agora sabemos o que você está pensando. Por que festas separadas? Tudo se resume a manter as tradições. Na Arábia Saudita, eles acreditam em manter homens e mulheres separados se não forem casados ou parentes próximos. Dessa forma, não há chance de alguém questionar o que está acontecendo. É apenas a maneira deles de manter as coisas respeitosas e adequadas. Mas a parte mais legal é que ambos os lados podem se soltar e se divertir à sua maneira. As mulheres podem dançar, conversar e aproveitar sem preocupações. E os homens podem brincar, compartilhar histórias e se divertir sem julgamentos, sem olhares de lado. Apenas pura celebração. Número 7. Suprimento maciço de camelos. Tudo bem, se você já pensou em camelos, provavelmente os imagina vagando pelo deserto, certo? Mas você sabia que a Arábia Saudita transformou os camelos em um grande negócio e uma cena cultural? Primeiramente, os camelos são uma grande atração na Arábia Saudita. Eles não são usados apenas para andar pelas dunas de areia. As pessoas lá valorizam os camelos por muitas coisas: carne saborosa,
leite refrescante, lã aconchegante e couro resistente. Além disso, possuir um camelo chique é como ter o carro mais reluzente e mostra que você tem estilo e riqueza. Agora, vamos fazer uma viagem até Riad, a capital da Arábia Saudita. Lá, você encontrará o maior mercado de camelos do mundo. Estamos falando de um lugar tão enorme que se estende por mais de 5 quilômetros quadrados. É como um supermercado de camelos, com mais de 100 camelos encontrando novos lares todos os dias. Curioso sobre o que acontece neste mega mercado de camelos? Ele abre bem cedo, às 6 da manhã, e vai até a hora do almoço. O lugar está fervilhando de atividade. As pessoas gritam, riem e pechincham para conseguir os melhores negócios. Os camelos não são apenas agrupados aleatoriamente, eles são separados, assim como você classificaria brinquedos ou roupas. Alguns camelos são tão especiais que custam mais de $2.000. Mas espere, este não é apenas um lugar para comprar e vender camelos. É como uma feira divertida também. Você pode ver os comerciantes locais beduínos desfilando orgulhosamente com seus camelos, dando passeios neles ou até mesmo cantando para eles. Número 6. A polícia moral. Vamos mergulhar no mundo da Arábia Saudita e explorar um grupo único chamado Mutawin. Essas pessoas têm uma grande responsabilidade: garantir que todos sigam as regras do Islã. O grupo existe desde 1940, mas nos anos 1980 tornou-se muito importante. Por quê? Porque após algumas mudanças no Irã, as pessoas na Arábia Saudita queriam se aproximar de suas raízes religiosas. Qual é a função do Mutawin? O trabalho deles gira em torno de um termo sofisticado chamado Hizbah, que em termos simples significa que eles incentivam coisas boas e impedem coisas ruins com base no ensinamento islâmico. Eles observam coisas como o que as pessoas vestem, se rapazes e moças estão saindo juntos e se todos estão comparecendo às orações. E se você for pego quebrando as regras, o Mutawin pode prendê-lo e entregá-lo aos juízes. Este grupo é bastante grande, com entre 3.500 e 4.000 oficiais. Some a isso milhares de voluntários e mais 10.000 pessoas trabalhando nos bastidores. Eles são tão importantes que seu líder é como um alto funcionário do governo e conversa diretamente com o rei. Aqui está onde as coisas ficam interessantes. Nem todo mundo é fã do Mutawin. Algumas pessoas os adoram, dizendo que eles protegem as tradições do Islã. No entanto, outras acham que os métodos do Mutawin são muito rigorosos. Devido a isso, algumas mudanças ocorreram ao longo dos anos. O rei da Arábia Saudita e o príncipe herdeiro estabeleceram regras que limitam o que o Mutawin pode fazer. Por trás disso tudo está algo chamado Wahhabismo, que é um tipo de Islã que começou na Arábia Saudita há muito tempo, por volta de 1800. É bastante rigoroso e acredita em seguir os ensinamentos do Islã ao pé da letra. Eles pensam que são a coisa real e que todos os outros estão errados. Além disso, a Arábia Saudita não é o único lugar com um grupo assim. Outros países, como Irã, Sudão e Indonésia, têm suas próprias versões. Eles podem ter nomes diferentes como Basij no Irã ou Hizbah na Nigéria, mas no fundo estão tentando fazer a mesma coisa, manter seu povo no caminho certo de acordo com suas crenças. Número 5. Nenhum rio de jeito nenhum. A Arábia Saudita é enorme, realmente enorme, mas não tem um único rio. Sim, você ouviu direito, nenhum rio de jeito nenhum. Você pode estar se perguntando de onde eles tiram a água. Primeiramente, quando chove, o que não acontece com frequência, a água normalmente se acumula atrás de grandes paredes chamadas represas. Mas a chuva é um hóspede raro. É como quando sua celebridade favorita aparece uma vez na vida. Eles construíram 522 dessas represas para capturar e armazenar o máximo de água possível. A maioria da água deles vem desse estoque secreto. Mas aqui está a reviravolta. Parte desse estoque é recarregada pela chuva e parte não. A parte que não é recarregada é muito antiga, da era dos dinossauros, e está se esgotando rapidamente, pois as pessoas a estão utilizando, especialmente na agricultura, o que está causando vários problemas. Não nos esqueçamos do mar. Eles têm um truque legal onde transformam água do mar em água potável. Eles são tão bons nisso que são como os campeões mundiais. No entanto, transformar a água do mar em água potável consome muita energia e não é muito amigável para o nosso planeta. Por fim, há a água que já usamos e queremos usar novamente. Pense nisso como dar um upgrade na água usada. Eles a limpam e a reutilizam para coisas como regar plantas ou resfriar equipamentos. Em 2019, eles usaram o equivalente a 2,6 bilhões de garrafas grandes e conseguiram reutilizar a maior parte.
Número 4. Proibição de mulheres dirigirem. A Arábia Saudita é um lugar com tradições profundas. A grande família que a comanda está no poder desde 1932. Lá, uma forma estrita de Islã chamada Wahhabismo orienta muitas coisas, especialmente para as mulheres. Agora, aqui está algo que pode te surpreender. Por muito tempo, as mulheres na Arábia Saudita não podiam dirigir, nem um carro, nem um scooter, nada. E isso não era por causa de alguma lei escrita, mas porque os principais líderes religiosos afirmavam que isso causaria problemas na sociedade. Se uma mulher fosse corajosa o suficiente para dirigir mesmo assim, ela poderia acabar sendo presa, tendo que pagar uma multa ou até mesmo passando um tempo na cadeia. Mas nem todas as mulheres estavam bem com isso. Muitas mulheres fortes queriam mudar as coisas. Elas assinaram petições, realizaram protestos pacíficos, fizeram vídeos e conversaram muito nas redes sociais. Elas queriam que o mundo visse que deveriam ter os mesmos direitos que os homens. Mas não foi fácil. As pessoas no poder não gostaram muito disso. Às vezes, elas prendiam as mulheres que se manifestavam e até espalhavam histórias sobre elas que não eram verdadeiras. Então, em 2017, uma grande notícia surgiu. O rei disse que, em junho do ano seguinte, as mulheres poderiam dirigir. Isso foi enorme, e muitas pessoas estavam empolgadas com as mudanças. Mas aqui está a reviravolta. Pouco antes de as mulheres receberem luz verde para dirigir, algumas das mulheres que haviam clamado por mudanças foram presas. As autoridades alegaram que representavam uma ameaça para o país. Quando junho de 2018 chegou, foi como um festival nas estradas. Número 3. Time de futebol amputado. A Arábia Saudita tem um time de futebol sensacional, mas não é apenas um time comum. Cada jogador neste time perdeu uma parte do corpo. Lá em 1996, alguns caras corajosos que perderam os braços ou as pernas por diferentes razões queriam jogar futebol. Então, eles montaram o próprio time de futebol. E este time não jogava apenas por diversão. Eles se tornaram incríveis e começaram a jogar em grandes torneios ao redor do mundo. Eles participaram da Copa do Mundo de Futebol Amputado, da Copa da Ásia e da Copa GF. E eles não apenas participaram, eles arrasaram. Eles conquistaram uma medalha de prata quando jogaram no Uzbequistão em 2007, uma medalha de bronze no México em 2018 e a melhor parte, uma medalha de ouro no Bahrein em 2019. Eles até tiveram partidas amistosas contra times da Alemanha, Brasil e Turquia. Mas não é apenas sobre jogar e vencer para eles. Esses jogadores querem passar uma mensagem. Eles querem dizer a outras pessoas que podem fazer coisas incríveis, mesmo que se sintam excluídas por serem diferentes. Muitos jovens que também perderam partes do corpo se inspiram nesses jogadores e pensam: eu quero ser como eles um dia. Este time especial também ajuda as pessoas a entenderem mais sobre aqueles que são um pouco diferentes. Eles contam a todos sobre os problemas que enfrentam e como todos podem ajudar. Grandes grupos na Arábia Saudita adoram o que eles estão fazendo. Eles recebem ajuda do grande grupo de futebol do país, o Ministério do Esporte, e até de um grande grupo internacional chamado Cruz Vermelha. Número 2. Saudização. Sabe como todo país quer que seu próprio povo tenha mais empregos? A Arábia Saudita tem um nome legal para isso: saudização. Trata-se de dar mais empregos aos sauditas e depender menos de trabalhadores de outros países. Agora, vamos para as coisas divertidas. Trabalhadores de fora da Arábia Saudita precisam pagar uma quantia em dinheiro se quiserem continuar trabalhando lá, e há certos empregos que apenas os sauditas podem fazer. É como um passe VIP para eles. Tudo isso começou em 2011, quando o grande escritório que lida com questões de trabalho e sociais na Arábia Saudita pensou em um jogo. Chama-se Nitak, que em árabe significa níveis. Imagine um jogo com diferentes níveis, e cada nível tem uma cor. O nível superior é o platina e o inferior é o vermelho. O objetivo das empresas é atingir o nível platina. Se eles empregarem muitos trabalhadores sauditas, ganham recompensas legais, como processos mais rápidos e direitos especiais. Mas, se caírem no nível vermelho, significa que tem poucos trabalhadores sauditas e podem se meter em problemas. Por que a Arábia Saudita começou com isso? Eles queriam que mais sauditas tivessem empregos. Em 2020, quase 13 de cada 100 sauditas estavam desempregados. Eles também queriam garantir que o país não dependesse apenas do petróleo para ganhar dinheiro, como ter muitas cestas para colocar seus ovos. Eles têm um grande sonho chamado Visão 2030, onde veem a Arábia Saudita como um lugar incrível que todo o mundo comenta. Número 1. Nenhum amor no ar.
Você sabia que enquanto muitas pessoas ao redor do mundo estão se presenteando com presentes e chocolates no Dia dos Namorados, há um lugar onde isso não acontece? Sim, é a Arábia Saudita para você. Agora vamos explorar por que muitos na Arábia Saudita acreditam que o Dia dos Namorados está ligado às raízes cristãs. Eles acreditam que se trata de um santo que se meteu em grandes apuros por casar pessoas que não deveriam se casar. Além dessa história, algumas pessoas pensam que celebrar o dia pode levar a coisas como namorar sem casar, o que é um grande não por lá. Aqui é onde as coisas ficam um pouco como um filme. Há um grupo chamado Polícia Religiosa e eles estão de olho todos os dias dos namorados. Não, eles não estão procurando bandidos, mas sim coisas como rosas vermelhas, chocolates e coisinhas fofas em forma de coração. Se eles pegarem alguém vendendo ou comprando essas coisas, pode significar multas, tempo na prisão ou até mesmo açoitamento. Mas onde há vontade, há um caminho. Só porque há uma proibição, não significa que todos parem de celebrar. É como brincar de esconde-esconde. Alguns donos de lojas espertos podem embrulhar mimos do Dia dos Namorados em outras cores para enganar a polícia. Outros podem usar palavras-códigos secretas para vendê-los. Há até um tipo de mercado secreto de Dia dos Namorados, onde as coisas custam muito, porque são difíceis de encontrar. Algumas pessoas não querem participar desse jogo furtivo, então encomendam coisas online ou fazem uma viagem rápida para um país vizinho para comprar presentes. Mas aqui está um toque divertido. Se você é de outro país e mora na Arábia Saudita, pode ter sua própria festa de Dia dos Namorados, mas apenas em sua casa ou onde mora. A grande regra é manter tudo em sigilo, não fazer alarde do lado de fora e definitivamente não postar fotos de sua festa online. Obrigado por assistir. Veremos você no próximo vídeo.